Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcele, mãe da Alice, autista de 2 anos. Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram a semana? Estão todos bem? Como eu prometi para vocês, hoje é dia de conteúdo nesse canal e eu vim trazer um pouco de informações a respeito do TEA para vocês. E hoje a gente vai falar sobre o famoso DSM-5. Mas, Marcele, o que é o DSM-5, né? Que pelo menos quem está nesse mundo do TEA e do autismo já ouviu falar. O DSM-5, gente, é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição. É a partir das referências dele que os profissionais conseguem diagnosticar o TEA, né? Ele possui critérios e que se a criança se encaixar nesses critérios, ela é diagnosticada com TEA. Mas, Marcele, como que eles conseguem, né, colocar esses critérios, sendo que a diversidade de sinais do espectro autista é muito grande? Cada autista é de uma maneira, apresenta sinais diferentes. Então, como funciona essa padronização do DSM-5? Gente, dentro do DSM-5, dentro dessa infinidade de sinais que aparecem, né, que as crianças ou as pessoas que têm o TEA apresentam, existem duas características que são praticamente predominantes e que todos eles têm. Então, é a partir dessas características que o DSM-5 se baseia. Mas, Marcele, como que é feito? Quais são essas características? Quais são esses critérios que os profissionais usam, né, dentro do DSM-5? São dois critérios. O critério A, ele diz respeito ao déficit permanente da comunicação social e da interação social. E o que acontece? Dentro de cada um desses critérios existem subdivisões, subcritérios que também são obrigatórios a criança se encaixar neles. Dentro do critério A, dentro do déficit permanente da comunicação social e interação social, existem mais 3 subdivisões em que a criança precisa se encaixar. A primeira delas é o déficit na reciprocidade socioemocional. O que acontece, gente? Muitas vezes os autistas eles não conseguem demonstrar as suas emoções. É muito difícil para eles, né, essa demonstração de eu estou muito feliz, eu estou triste, ele conseguir fazer essa diferenciação. E é muito difícil para o autista conseguir interpretar emoções de outras pessoas. Geralmente o autista ele leva tudo ao pé da letra, ele não entende sarcasmo, e se você falar com ele, vai chover dentro de casa, ele vai achar que vai chover dentro de casa mesmo, porque ele não consegue fazer essa diferenciação. Então, dentro do primeiro critério, você tem esse subcritério que a criança tem que estar se encaixando aí. O segundo é o prejuízo na linguagem verbal e não verbal. Gente, às vezes as crianças podem até falar, podem não falar, mas ela consegue, pela linguagem não verbal, se comunicar. Ela puxa o pai, consegue mostrar e chamar a atenção do pai para pegar uma coisa que ele quer. É diferente de usar os pais como ferramenta para pegar algo. Geralmente o autista ele leva a mão do pai para pegar aquilo para ele não pega com a mão dele, é diferente isso. Então, para a criança se enquadrar nesse critério, ela precisa ter esse prejuízo da fala verbal e não verbal. Também tem que ter o prejuízo, gente, na iniciação e manutenção de relações interpessoais. Para o autista é muito difícil ele parar, começar uma conversa e conseguir levar aquela conversa com o mesmo, né, caminhar com aquela conversa até o final ali do encontro ou de uma entrevista, porque é muito difícil a manutenção desse convívio, dessa relação interpessoal para ele. Então, o primeiro critério, ele fala sobre o déficit permanente na comunicação social e na interação social, e tem como subcritérios o déficit na reciprocidade socioemocional. Ele também tem como subcritério prejuízo na linguagem verbal e não verbal e prejuízo na iniciação e manutenção de relações interpessoais. O critério B, ele leva em consideração os padrões de comportamento, de interesse ou atividades restritivas ali.
E os subcritérios são estereotipias vocais ou motoras. Vocês já conhecem, né? Muitas pessoas conhecem o autismo pelas estereotipias que as crianças têm, né? De ficar balançando as mãozinhas, de ficar balançando o tronco para trás e para frente, de um lado para o outro, de andar na pontinha dos pés, né? De ficar girando. Mas ele também pode ter estereotipias vocais. Tem crianças que ficam como se fosse cantando, né? Emitindo o mesmo som por várias horas. Então, isso é uma estereotipia vocal que precisa ser cuidada. O segundo subcritério é a aderência excessiva à rotina e a rituais. Gente, o autista precisa muito, mas muito, de previsibilidade. O autista, geralmente, ele é muito, mas muito apegado às suas rotinas e aos seus rituais. Ele acorda a tal hora, vai fazer sua higiene, vai tomar café daquela maneira específica, vai sair dali, vai escovar os dentes, vai fazer outra coisa. Então, ele é muito apegado a isso. E quando você quebra essa rotina, você quebra esse ritual, ele se frustra de uma maneira assim gigantesca, chegando a ter crises. Então, essa aderência, né, super excessiva à sua rotina, aos seus rituais, é uma característica que engloba o autismo. Então, é uma das características que a criança precisa apresentar. Outra, né, é o hiper ou hipo reatividade sensorial, né? Muitas pessoas já viram autistas com aqueles abafadores, né, no ouvido, justamente porque som alto, luz excessiva ou aquelas várias luzes brilhando, né? Ela consegue tirar totalmente, eu falo, a paz, né, do autista, né, fazendo com que ele se desregule muito fácil. E também tem aqueles autistas que tem, vamos supor, não tem sensibilidade à dor, ele se machuca e não chora, ele se corta e não chora. Então, são outros critérios que você precisa ter para se enquadrar no diagnóstico do TEA. E além, gente, desses critérios, nós temos também condicionantes, que são características que precisam estar presentes junto com todos aqueles outros critérios e subcritérios para que a criança se enquadre no diagnóstico do TEA. O primeiro desses sinais, né, esses sinais específicos, né, da criança tem que aparecer na primeira infância. Ah, mas eu descobri o meu autismo quando eu já estava velho e tudo mais. Sim, por que você descobriu quando você já estava mais velho? Porque o autismo não tem cura, ele vai acompanhar você para o resto da sua vida. Porém, quando você se lembra, quando a médica estava lá fazendo a entrevista com você, você lembra que, realmente quando eu era pequeno, eu andava na ponta do pé, eu não gostava muito de socializar, eu não gosto até hoje, mas eu lembro que quando eu era pequeno era pior. Então, gente, esses sinais, eles são obrigatórios a aparecer na primeira infância. Se ele apareceu depois de adulto, eu sofri um acidente de carro e depois disso parei de falar, não. Então, você parou de falar, não é porque você é autista, você parou de falar por causa de um trauma sofrido em decorrência, isso você parou de falar, mas não é autismo, né? O segundo é que gente, o prejuízo, sumiu a palavra aqui agora, o prejuízo ele tem que ser clinicamente significativo. O que significa isso? O seu filho ele vai precisar de suporte, gente, tanto que a divisão de graus do autismo ele é feito por níveis de suporte, nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. Em todos os níveis, a criança vai precisar de estar ali com esse suporte. É obrigatório. Se não precisa de suporte, não se enquadra no diagnóstico de autista. E o terceiro, gente, é que nenhum desses sintomas pode ser explicado por outros meios, né? Não pode ser explicado, é um atraso global do desenvolvimento, é uma deficiência intelectual. Essas especificidades não podem estar atreladas ao autismo. Então, é justamente por isso que os médicos, eles utilizam o DSM-5 para estar fazendo o rastreamento do TEA, porque é uma maneira de você conseguir um diagnóstico muito mais assertivo, né? Então, gente, é isso que eu tenho para vocês hoje.
Muito obrigada por assistirem até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha e compartilhe o nosso vídeo, né, para alguém que você acha que precisa dessas informações. A minha pequena já tá acordando aqui, ó. E aí, gente, me sigam em todas as redes sociais, que eu tô sempre postando dicas para vocês, postando informações sobre essa rotina no mundo TEA aí, né, no mundo do autismo, né? Então, gente, beijinhos, fiquem com Deus e tenham uma ótima semana.